Para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, meus queridos, e o chicote continua estralando. Infelizmente, a ditadura bate pesado contra o seu maior algoz, Jair Messias Bolsonaro. Presta atenção na reportagem da CNN Brasil. Querem Bolsonaro morto. Querem Bolsonaro exterminado. Já não basta, inelegível, agora preso numa cela de 12 metros quadrados, ou seja, 3 por 4, tá? Com uma porcaria de uma central de ar-condicionado fazendo barulho o dia inteiro na cabeça de Bolsonaro. Agora, olha só, a análise da CNN. Moraes sinaliza estado de alerta com Bolsonaro. A analista Luísa Martins, no CNN Novo Dia, avalia que ministro do STF quer avaliação isenta sobre procedimento médico solicitado pela defesa do ex-presidente em meio a preocupações sobre possível risco de fuga. Olha isso daqui, meus queridos. A gente noticiou aqui no nosso canal, aquilo que saiu aí também, né, nas mídias, que o Bolsonaro pediu a Alexandre de Moraes a liberação e permanência pelo tempo que for necessário para uma nova cirurgia. E outra, há relatos aí que o Bolsonaro pode morrer nessa nova cirurgia. Você sabe disso, né? Só para constar, já foram aí, se eu não estou enganado, 8 internações, 6 procedimentos cirúrgicos. O Jair Messias Bolsonaro agora terá que passar por uma nova cirurgia. E o que acontece? Enquanto eu, você, nós estamos tristes porque o Bolsonaro vai passar por uma nova cirurgia, tem essa questão do risco de morte, o que acontece? O Alexandre está enxergando uma possível fuga do Bolsonaro. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou uma perícia médica em Jair Bolsonaro para verificar a real necessidade de cirurgia solicitada pela defesa do ex-presidente. O magistrado busca uma avaliação isenta que possa embasar a sua decisão sobre o procedimento médico. A análise é de Luísa Martins, no CNN, Novo Dia. Moraes, relator da investigação e responsável pela execução da pena do ex-presidente, tem estado em modo de alerta total. Não pode perder. Bolsonaro, qual o único que está na sede da superintendência, está na superintendência da Polícia Federal? O pupilo, né? Aquele que eles não podem perder. Tá bem? Avalia a analista de política da CNN. Há preocupação por parte do ministro do risco de fuga de Bolsonaro. Mais uma vez, né, eu vou fazer o mesmo questionamento quando o Bolsonaro ficou doidão lá e meteu o ferro de solda na tornozeleira eletrônica, e entendo o meu doidão, tá bem? Foi só uma maneira de deixar a coisa mais descontraída. Quando o Bolsonaro teve alucinações por conta da mistura de remédios de uma nova médica que não integra a equipe médica do Bolsonaro, e não adianta ficar também com teoria de conspiração, a médica tentou matar o Bolsonaro. Não, a médica ela foi autorizada pela família, tá bem, a medicar o Bolsonaro, tá bem? Aí, o que acontece? Eu falei a mesma coisa e muita gente também falou e tal. Como o Bolsonaro, se ele tivesse estourado ali a tornozeleira eletrônica, como é que ele passaria pelo paredão em frente à sua casa, o paredão humano, tá? Além dos próprios, né, seguranças do Bolsonaro, olhar para ele, presidente, não faça isso, presidente, isso é errado, o que você está fazendo, porque onde o Bolsonaro vai, aqueles caras têm que estarem atrás, tá? Aí, o que acontece? Agentes na porta dele, por onde o Bolsonaro iria fugir se ele tivesse rompido a tornozeleira eletrônica? E agora, eu digo a mesma coisa. Se o Bolsonaro for fazer uma cirurgia, aí eles estão enxergando, o ministro Alexandre de Moraes está vendo risco de fuga? Como é que alguém todo costurado
E você sabe, essas cirurgias do Bolsonaro abrem o homem daqui até lá no umbigo, né? É do tórax até o umbigo. Como que um homem todo costurado vai fugir? Ou um homem que deixa a superintendência da Polícia Federal preso, ele vai fugir sem fazer a cirurgia. Ok. Poderia fazer em outro lugar e tal, mas tudo bem. Mas como, com tanta gente do lado dele, só pode que o Bolsonaro tem superpoderes. Só pode que o Bolsonaro tem superpoderes. Porque se tem alguém que parece que é uma espécie de, sei lá, tem poderes paranormais, só pode que eles acreditam que o Bolsonaro tenha poderes paranormais. De repente ele tem o poder de ficar invisível, de repente ele se torna o incrível Hulk e vai, um senhor de 70 anos operado, vai encarar ali os agentes e vai fugir. Não consigo entender esse tipo de coisa não, tá bem? O Alan dos Santos, ele foi pra cima, tá bem? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, duvida do laudo médico para a cirurgia do ex-presidente Bolsonaro. E quer uma perícia do Estado para confirmar, achando que é risco de fuga. Ele quer matar Bolsonaro e os políticos não falam nada sobre isso. É o que diz o Alan dos Santos. Na reportagem aqui do canal Aborda Notícias, os créditos aí, a conversa timeline, o vídeo de Alan dos Santos com a sua opinião. Ministro Alexandre de Moraes, nossa, eu sou tão benevolente em chamá-lo de ministro, né? Esse canalha desgraçado, né? Esse violador de direitos humanos, é o que ele merece. Esse violador de direitos humanos fundamentais, ele está duvidando do laudo médico para a cirurgia do Bolsonaro e quer uma perícia não independente, ele quer uma perícia do Estado para saber se Bolsonaro precisa ou não participar de uma cirurgia, sofrer uma cirurgia. Que isso? Pô, saiu na CNN. Aqui, ó. Eu tô com a matéria aqui aberta aqui, ó. Moraes sinaliza estado de alerta com Bolsonaro. Tá achando que a cirurgia vai ser ocasião de fuga. Ou seja, ele quer matar o Bolsonaro. Ele quer matar o Bolsonaro. E os políticos não estão falando sobre isso. Os mesmos políticos que não estariam lá se não fosse o Jair Messias Bolsonaro. Então, se eu quero o Bolsonaro vivo, eu já não posso contar com os políticos. Que dirá uma Constituição. Alan dos Santos, ácido como sempre, tá bem? Ácido como sempre. Ele refez, ou fez o mesmo comentário quando ele esteve falando com o nosso querido, o príncipe, né? O Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né? Mas eu vou trazer daqui a pouquinho, eu vou dar sequência aqui ao nosso programa e já eu vou acionar os dois aqui, direto lá da conversa timeline, tá bem? Então, meus queridos, o que acontece? É um alerta ao Alexandre de Moraes, né? Acendeu o alerta. Moraes pede perícia, né? Para autorizar a cirurgia de Bolsonaro. A defesa do ex-presidente pediu a autorização para que ele passe por procedimentos médicos. Ou seja, os advogados estão lá no escritório, aí eles estão assim, hoje a gente amanheceu assim meio com a vontade de trabalhar, não tem muita coisa pra gente fazer, vamos pedir aí pro Bolsonaro sair da cadeia e fazer uma cirurgia? Eu vi até um comentarista, se eu não me engano foi na Jovem Pan, né, e faz todo o sentido que ele disse. Geralmente os médicos, a defesa, ela já tem o laudo médico. Ela já tem o laudo médico apontando que o Bolsonaro precisa fazer a cirurgia. Você lembra que quando o Clezão teve parecer da PGR pela sua soltura, havia um laudo médico afirmando que o Clezão poderia ter um mal súbito e morrer na cadeia? Vocês se lembram disso? Havia sim um laudo médico dizendo, olha, o Clezão pode morrer na cadeia.
E o que aconteceu? O PGR pediu ao Alexandre de Moraes para liberar o Clezão, e o fato é que o Alexandre de Moraes não analisou, se eu não estou enganado, né? A gente vai convivendo com outras situações, vai esquecendo alguns fatos, mas se eu não estou enganado, eram 7 ou 8 pedidos para que o Clezão pudesse, de uma certa forma, ir para casa, fazer o seu tratamento e estar longe daquele lugar insalubre que é a Papuda. E aí, meus amores, o que aconteceu? Catapimba, infelizmente, o nosso Clezão querido veio a morrer. E agora, o Alexandre de Moraes, ele quer que o Estado, que a Polícia Federal, né, que deve indicar um médico, faça então aí essa perícia no Bolsonaro. Opa, será que esse cara precisa mesmo de uma cirurgia? É como nós temos comentado aqui ao longo do nosso programa, não basta Bolsonaro inelegível, não basta Bolsonaro com uma tornozeleira eletrônica, não basta o Bolsonaro preso em casa, agora na superintendência da Polícia Federal, eles querem o Bolsonaro morto. Eles estão fazendo de tudo para atrapalhar aí a vida de Jair Messias Bolsonaro. E aí, meus amores, o que acontece? É como o Alan disse, quem você está vendo de parlamentar rasgando o peito, indo para cima? Indo para cima. Eu vi o Didi Red Pill falar um negócio, eu sei que é meio extraordinário o que o Didi disse. Eu estava aqui preparando esse vídeo e vi a publicação do Didi Red Pill no X. Eu sugiro que todos os deputados do PL e do Partido Novo renunciem os seus mandatos em forma de protesto. Ah, meus queridos. Seria, né, uma utopia isso? Seria uma viagem a gente imaginar uma situação dessa? Mas como a gente ainda tem um tempinho, né, vamos viajar nessa história. Imagina que em protesto à prisão de Jair Messias Bolsonaro, imagina que em protesto a esse tapa na cara que o Alexandre de Moraes deu na Câmara dos Deputados, que decidiu manter o mandato de Carla Zambelli, e Moraes determinou que fosse anulada a sessão, que fosse anulado o resultado da sessão da qual a Câmara rejeitou a cassação da Carla Zambelli. Aí você imagina agora os parlamentares do PL, os parlamentares do Partido Novo, ou seja, aqueles que venderam, né, ou que são de direita, pudessem renunciar ao cargo. Falar, não, a gente renuncia. Mesmo que disputa de novo, né, daqui a um ano, imagina só, estamos fora. Fulano, fora. Ciclano, fora. Jamais. Eles não conseguem fazer um discurso. Tem um ou outro que vai defender o Bolsonaro? Tem. E eu tenho falado isso e vou repetir, eu não estou nem aí para a união da direita. É como disse a nossa querida Michele Bolsonaro, e eu tô com ela nessa conversa, apesar de eu não ter citado aqui ainda. Não é divisão da direita. A direita não vai chegar dividida. Ela vai chegar purificada. Tá? Eu tô nem aí, meu irmão, pra direita. Tô nem aí pra direita, não, porque a direita... Não! Eu quero saber o que essa turma que bate no peito e diz bolsonarista, o que é que vão fazer pelo Bolsonaro? O que é? Ah, mas já aprovamos a dosimetria. É só isso, né? Resolveu alguma coisa. Resolveu a vida dos patriotas. E olha que tem muita conversa aí esquisita pelo meio disso. E a gente vai continuar de olho e analisando aqui, acompanhando também as análises dos especialistas. Mas é fato, minha gente, que até o povo, e eu falo isso com uma certa tristeza, tá? Com uma certa tristeza. Aprovaram o PL da dosimetria,
Agora acabou, né? Não tem mais ninguém na rua, né? O povo vai na rua pedir o quê? Fala pra mim. O que te levaria à rua? Qual a pauta? Pedir anistia? Eu não estou dizendo que você não pode ir pedir anistia. Pode. O que eu estou dizendo é que com a aprovação do PL da dosimetria, automaticamente muita gente vai falar assim, não tem mais anistia, eu não vou mais à rua. Não tem por que se manifestar. Bolsonaro está preso, Bolsonaro não tem anistia, teve dosimetria, reduziu um pouco a pena do Bolsonaro e tchau, obrigado. Você não se revolta. Brasileiros não se revoltam com o que aconteceu com o Bolsonaro. Eu já falei aqui, é legal você olhar para o Bolsonaro. Sabe aquele Bolsonaro, cara, era para mim ter trazido aquele vídeo faz tempo, né? Mas eu vou citar para você. Aquele Bolsonaro, eu acho que num 7 de setembro, né, vindo no desfile do 7 de setembro ali, aquele Bolsonaro, né, ele tava desfilando mesmo, né? Ele não anda, ele marcha. Aquele Bolsonaro não anda, ele desfila numa postura ereta. Um Bolsonaro viril, forte. Acredito que cada passo dele na cabeça, né, dos mais apaixonados por Bolsonaro, chega e se fazia estrondo no chão quando ele pisava. Bum! Bum! Bolsonaro lindo, terno, cabelinho na régua. Mauro Cid vindo correndo, arrastando uma mala junto. E aquela galera. Na plateia, empresários, Luciano Hang, Silvio Santos, autoridades. 1 milhão de manifestantes esperando pelo Bolsonaro, né, que após o evento foi para a manifestação do Silas Malafaia. 1 milhão de pessoas na esplanada dos ministérios. Esse Bolsonaro é uma maravilha. Aí eu pergunto para você, meu querido, esse Bolsonaro que eu acabei de relatar, você já viu em coletivas de imprensa? São bastidores, tá? Eu acho isso muito engraçado. Eu já vi, né, e sei que isso acontece constantemente, aqueles parlamentares reclamando. Ai, o fulano ficou na minha frente de novo. Toda vez ele fica na minha frente, ou seja, o Bolsonaro para, e aí fica aqueles rostos, sabe? Eu não queria expor as pessoas, eu só queria usar de exemplo para poder, como é que eu vou dizer aqui? Para poder ilustrar, tá bem? Mas eu vou ter que mostrar para você, tá bem? Coletiva Bolsonaro, tá? Para você ligado aqui na programação do A Bordo Notícias, onde você estiver com a gente, sejam todos bem-vindos a bordo. Muito obrigado mesmo pela audiência, né? A foto não quer abrir. Eu não gosto de pegar essas coisas de última hora para não acontecer isso, né? E a gente ficar aqui de uma certa forma perdendo tempo, né? Mas deixa eu ver se eu consigo aqui. Enquanto isso, você deixa seu like, compartilha, comenta, leva para frente todo o nosso conteúdo, ajude, abençoe aqui o nosso programa. Consegui pegar a foto? E é isso daqui que eu quero. Eu não quero expor essas pessoas, tá bem? Essa não é a minha intenção. Mas você tá vendo que o Bolsonaro tá dando uma entrevista e ali por trás, ó, olha só, não é o Bolsonaro que vai falar? Não é o Bolsonaro que vai falar? Tá bem? Olha aqui, ó. Toda essa galera em volta, tá bom? Além deles estarem ali, obviamente, levando o apoio ao Bolsonaro e tal, mas eu já vi deputadozinho brabo. Ai, o fulano ficou na minha frente. Ai, o fulano ficou na minha frente de novo. Nossa, fulano é sem educação, não deixou eu nem aparecer. Ô Fábio, o porquê dessa tua fala? Gente, isso é normal. Onde você vê o Bolsonaro, hoje vai ter um rosto, amanhã vai ter outro, é normal. Mas o que só tô citando isso para você, é que aquele Bolsonaro,
né? Como eu disse para você, que não anda, desfila, presidente do Brasil, né? Comandante supremo das Forças Armadas, né? O cara com todo o poder e autoridade nas mãos, todo mundo queria estar do lado. Todo mundo queria estar do lado. Agora, nós estamos vivendo essa situação e é como o Alan dos Santos diz, cadê os políticos para defender o cara, meu? Cadê os políticos para todo dia estarem discursando em defesa de Jair Messias Bolsonaro? Ele não é a maior liderança? Não é ele? Eu que não tenho mandato, estou aqui defendendo o Didi Red Pill que não tem mandato, o Alexandre Pitoli que não tem mandato, está lá defendendo o cara todo santo dia. Todo santo dia. Obviamente eu tenho, como cidadão brasileiro, o orgulho de dizer que diretamente eu nunca recebi nada do Bolsonaro. Mas eu, você, né? Nós já fomos contemplados por atitudes que o Bolsonaro tomou que nos beneficiou como cidadãos. Agora falando do Fábio, como eu disse para você, eu não tenho um mandato entregue na minha mão pelo povo, mas a pedido do Bolsonaro. Entende? Essa galera aí, meus queridos, você me desculpa, esses caras, eles devem ao Bolsonaro os seus mandatos. Eles devem ao Bolsonaro os seus mandatos. Bolsonaro, como disse o Cleitinho, né? Eu já vi o Cleitinho falando isso. Eu era verdureiro, onde que eu um dia iria ganhar 40 mil reais por mês? E outra, pago em dia, tenho assessor, tenho isso, tenho aquilo. Foi Bolsonaro que deu, filho. Ah, como assim? Não, entenda, nesses casos, foi Bolsonaro que deu. E cadê esse povo para defender o Bolsonaro? Cadê esse povo para defender o Bolsonaro? Como eu disse para você, a gente foi contemplado por por benefícios, né, de ter o melhor presidente da República, por ter alguém defendendo os nossos valores. E esse povo que foi eleito, cadê? Cadê eles? Que não estão indignados. Olha isso daqui, ó. A Michelle, ela postou a nota sobre a vistoria de Bilinski à cela de Bolsonaro. A ex-primeira-dama divulgou o comunicado após o deputado dizer que o ex-presidente está num regime de solitária. Bolsonaro fica 22 horas preso por dia. O cara, para fazer uma cirurgia agora, tem Alexandre de Moraes questionando, suponhando, entendendo que é um risco de fuga ele ir para um hospital. O Bilinski, que é o deputado da foto, ele visitou o local nesta quinta-feira pela manhã para inspecionar as condições da custódia. Ele disse que Bolsonaro está em regime de solitária e sofrendo tortura por causa do ruído contínuo da unidade de refrigeração instalada ao lado do espaço em que o ex-presidente dorme. Ai, meu Deus do céu, gente. Vamos dando sequência aqui na reportagem, tá bem? Do Poder 360. O comunicado afirma
que o barulho do ar-condicionado central da PF seria intenso e constante, configurando de forma de tortura. Disse ainda que o espaço não permitiria a realização de atividades físicas e seria inadequado para uma pessoa da idade dele e com as suas comorbidades. Ai, minha gente. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou ler a nota, tá bem? Que o Bilinski emitiu, tá? Que a nossa querida Michele Bolsonaro postou, mas eu vou trazer aqui para você a própria fala do Bilinski, tá? Assim que ele estava saindo aí dessa auditoria, dessa fiscalização dele na cela do Bolsonaro, tá bem? E aquilo que ele falou aí aos jornalistas. Preste atenção. Isso é tortura. Isso é tortura. O presidente está num regime de solitária. Ele está 22 horas por dia preso, dentro da sala de 3 metros por 4 metros. Isso não existe no Brasil. Ele só tem direito a sair da cela por 2 horas por dia. Só para vocês terem uma ideia. Em El Salvador, no Secote, numa prisão para terroristas, os terroristas têm direito a 1 hora fora da cela. Então o presidente, um senhor de 70 anos de idade, doente, com comorbidades, está preso por 22 horas por dia. Ao lado do quarto em que ele fica preso por 22 horas por dia, existe uma unidade de refrigeração que faz barulho constante, é o ar-condicionado central. É um barulho constante. Isso é tortura. Isso é tortura. O presidente precisa de exames médicos, precisa de intervenção médica. O médico acabou de entrar para fazer a visita com ele. Eu tenho muita preocupação. Isso é tortura. Isso é tortura. O presidente está num regime de solitária. Ele está 20... Muito bem, meus queridos, esse é o nosso deputado Bilinski. Oh, meu Deus do céu, gente, Brasil esquisito, né? Agora sim eu vou voltar, o Alan dos Santos tinha feito um comentário, e eu vou voltar lá no mesmo comentário do Alan dos Santos, agora ele faz o mesmo comentário ao lado do deputado federal, o príncipe, né? O Luiz Felipe de Orleans e Bragança, a respeito aí dos políticos. Cadê os brothers, né? Os políticos amigos de Bolsonaro, filhos, né? Entenda, não estou falando dos filhos Eduardo, Carlos, Flávio, Renan, não. Estou falando dos filhos de Bolsonaro, né? Papai Bolsonaro. Presta atenção. Moraes sinaliza estado de alerta com Bolsonaro. Tá achando que a cirurgia vai ser ocasião de fuga. Ou seja, ele quer matar o Bolsonaro. Ele quer matar o Bolsonaro. E os políticos não estão falando sobre isso. Os mesmos políticos que não estariam lá se não fosse o Jair Messias Bolsonaro. Então, se eu quero o Bolsonaro vivo, eu já não posso contar com os políticos. Que dirá uma Constituição. Se mobilizar. Alan, a gente estava junto lá 10 anos atrás, né? E a gente mobilizou desde o início. Aliás, olha, vou deixar de público aqui, né? Acho que o primeiro telefonema, primeira vez que eu encontrei com o Alan já estava fazendo ativismo naquela época, representando o Olavo de Carvalho e falando nas redes, no Facebook, ele tinha muita presença já naquele início, 10 anos atrás. A gente não se conhecia. Mas ele me liga do nada e fala assim: Luiz Felipe, por que você não é monarquista? Você nem falou bom dia, oi, tudo bem? Tá? Luiz Felipe, oi, por que você não é monarquista? Típico do Alan. Típico do Alan, mas é esse o espírito. É a cobrança. É exatamente isso, Alan. E a gente depois disso, a gente ficou se conhecendo. Você viu que não era bem isso que eu representava e tal. Mas, de qualquer maneira, a gente viu que tem que entrar mesmo no lodo, né? Tem que, de fato, sangrar no processo de ativismo para você entender o quão necessário é você ter um movimento idôneo, isento de cobrança da sociedade. Você vai lembrar bem que a gente não queria político nenhum no movimento, não tolerava nenhum partido envolvido, e o que a gente está vendo da sociedade que hoje se apresenta, ela não está tão mobilizada quanto há 10 anos atrás, né? Tá com medo, tá aí difusa, mas acho que ela sabe muito mais do que sabia 10 anos atrás. Então acho que o nível de frustração está muitas vezes maior agora. Então eu acho que está propício para aqueles que resolvam organizar, fazer listas, pegar os outros ativistas, ver quem é que vai fazer o quê, juntar pessoas que queiram fazer algum tipo de ação, vigília e tudo mais, mas de ter aí uma visão. Como é que a gente vai, de fato, ter efetividade, vai, de fato, mudar o país? Precisa organizar a sociedade. Sem sociedade civil organizada, meus caros, não é entregar para o político, agora é com você, agora você faz lá. Não é, porque o sistema ele é preponderante, o Alan está apontando aí. Muitos políticos são eleitos nessa onda de ativismo, aí de repente chega lá, o sistema é muito mais forte.
Você não tem a cobrança constante da sociedade, organizada, cobrando. E aí, cadê? Você falou que ia fazer tal coisa, cadê? Não fez. Pois é, tem que manter essa cobrança sempre em alta. E eu tenho certeza que isso seria possível dentro de um contexto em que você não tivesse tanta poluição aí de informação ou de gente até fazendo desarticulação de movimentos de rua, porque são todos voluntários, né? Tudo voluntarismo. Então, mas precisa manter isso alto, isso precisa voltar para o Brasil, o ativismo precisa voltar e a cobrança de vocês, a pontuação, o norteamento que vocês possam dar é fundamental. Muito bem, meus queridos, eu não acompanhei o resto, eu não tenho aqui o resto da conversa, mas eu vou pontuar algumas coisas e você me desculpa se você não concordar com o que eu vou falar, é o que o meu coração pensa e não é a primeira vez que eu falo isso, tá bem? É o que a minha mente pensa, né? É o que o meu coração sente. Primeira coisa, eu sou totalmente favorável que o povo vá à rua. Na minha humilde opinião, não sei se ela é válida para você, talvez seja por isso que você esteja aqui, né? Você quer ouvir o que eu tenho para dizer. Mas, vou olhar dentro do teu olho, né? Eu não sou muito de ficar olhando para a câmera, eu vou olhar dentro do teu olho. Primeiro ponto. Eu concordo que o povo tem que ir para a rua, concordo plenamente que está faltando, de uma certa forma, ativismo de direita, tanto para cobrar dos deputados, tanto para ir às ruas, para fazer manifestação, tudo isso, eu concordo. Agora o segundo ponto que eu queria deixar bem claro é que mais um político, mais um jogando para você, mais um, assim como muitos que nós amamos fazem. Parece que virou moda lá no Congresso Nacional. Exatamente. Você tem o deputado A gravando o vídeo, ele não, acabou de acontecer aqui, veja bem, olha que loucura, isso aqui não pode. Ai, gente, vocês não sabem, nós precisamos de você. Cobre o seu parlamentar, mande mensagem para o seu parlamentar. Toda vez é isso. Toda vez é a mesma conversa. A gente elege esses caras para eles chegarem lá e de lá, agora a gente precisa de vocês. Oxe, eu achei que era eu que precisava de vocês. Eu achei que éramos nós, que nós não podemos ir para Brasília, nós não podemos parar a nossa vida. Por isso nós elegemos alguém para nos representar. E na hora que o bicho pega, e eu não vou dizer que eu sou contra, tem hora que a gente tem que ajudar mesmo. Tem hora que a gente tem que fazer pressão. Mas eu tenho reparado, porque eu assisto muita coisa para trazer ao programa. Então eu assisto, falo, opa, isso aqui eu não coloco. Então tem coisa que eu vejo, e até os que eu trago aqui, porque às vezes o conteúdo é legal, embora no final eles joguem a bola para cima da gente. O que o deputado aqui acabou de fazer, e eu concordo que sim, o povo precisa estar mais ativo. Mas é fato, meus queridos, que muitas das vezes esses caras gravam esses vídeos. Olha, gente, agora a gente precisa de você. Tirando o fato que eu apoio, que às vezes a gente precisa apoiar os caras, às vezes é preciso o ativismo popular, povo na rua e tudo mais, mas esses caras não podem tudo jogar pra gente. Se fosse pra eu e você viver 24 horas preocupado com as decisões que irão acontecer lá no Congresso Nacional ou do ativismo político, a gente não precisava ir lá votar nessa turma. Então, ou seja, somos nós precisando deles. Eu sei que de vez em quando eles precisam da gente. Olha, gente, ligue lá no gabinete do seu deputado. Se você encontrar o seu deputado aí na feira comendo um pastel, que é difícil, né? Cobra o seu deputado. Não bate nele não, só cobra. Eles falam desse jeito ainda. Com educação e tal. Eu sei. Mas não dá, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, quando o Alan dos Santos, está aí cobrando que é preciso essa turma que se elegeu nas costas do Bolsonaro, vocês jogarem pra cima da gente. Embora eu concordo que, sim, vou repetir, tá faltando apoio de gente, tá faltando apoio de parlamentares, todo mundo entrou numa estagnação. Todo mundo
Não tem gente em frente à sede da Polícia Federal, a superintendência, em Brasília. Não tem vigília lá, que poderia ter vigília, mas o Bolsonaro não tá lá. Mas a família tá. A Michele, a filha, filhos do Bolsonaro. Carlos, quando vai pra Brasília, fica na casa do pai. Ele não vai pro hotel. Pelo menos até onde eu sei. Não sei agora, né, que sem o pai lá. Mas o Carlos, quando vai pra Brasília, fica lá. Na casa do pai. E eu vi uma cena, né, tão... Em algum momento que o Bolsonaro ainda estava lá, alguém dizendo, não, o Carlos estava deitado no chão com o pai. Que coisa linda, né, minha gente? Que amor do Carlos pelo pai, né? Um cafezinho? Para você ligado aqui no nosso programa, desculpa, tá bem, a minha exaltação aqui. Eu sei que tem muita gente que ouve no fone, né, e os meus gritos aqui se doem para mim, que também estou de fone. Deve doer para você também os ouvidos, né? Mas, meus queridos, a Bíblia fala que a gente não pode ser morno. Ela fala, ou você é frio ou você é quente. Não dá para ser morno. E de verdade, eu não vou vir aqui ficar fazendo carinho no seu ouvido, não. Não vou. Eu não vou vir aqui ficar falando baixinho para você dormir, não. Você que coloque uma música de niná para você dormir. Eu vou vir aqui para quebrar o pau. E enquanto eu tiver esse canal, eu vou quebrar o pau. Porque é o lugar que eu tenho para quebrar o pau. Não tenho e nem sou pretendente a ter mandato. Então eu não tenho tribuna para ficar quebrando o pau. Eu vou quebrar o pau no seu ouvido mesmo. Afinal de contas, acredito eu, né? A galera do fone aí fica reclamando, né? A galera fica lá mandando superchat lá na timeline pro Alan dos Santos parar de gritar. Ah, pelo amor de Deus, o Brasil esculhambado como está, você tá preocupado se o apresentador do canal que você gosta, senão você não estaria lá, e aqui também, aí você tá preocupado porque o cara tá gritando. Ah, por favor. Eu tô falando isso porque não é só lá, não, aqui também, às vezes dá uns berros aqui, né, os meninos que querem dormir enquanto eu faço o programa ficam brabos, nervosinhos. Você pode ajudar esse canal, a gente vai continuar aqui com os assuntos pertinentes à nossa política brasileira. E a minha pergunta é, será que você pode ajudar o Abordo Notícias mandando qualquer valor aqui? Não acabou não, tá bem? A gente vai continuar. Só preciso dizer a você que o nosso canal é uma mídia independente, ou seja, não tem verba pública aqui, eu não recebo do Lula, não recebo do Bolsonaro. E quem ajuda o canal é você. 11 95275 3898 para você abençoar esse canal, para você ajudar o canal Abordo Notícias. Qualquer valor que você mandar aqui ajuda, tá? 11 95275 3898. Vem cá, dá essa força aqui pro nosso canal, meus queridos. 11 95275 3898. Então, né, voltando naquele assunto para falar baixo, sem gritar aí aos menininhos e menininhas de fone. Os parlamentares são eleitos para brigar pela gente. É por isso que nós não vamos para Brasília, porque nós temos quem vai por nós, e talvez muita coisa nesse país só vai mudar quando você entender que você tem representante, tá? Que você não vota só em deputado só para dar dinheiro para ele, dar salário, dar mandato para ele, poderes, tá? Eles chegam lá e quando o bicho aperta, eles jogam para cima da gente, né? Ah, cobre o seu parlamentar. Precisamos de você. Eu sei que tem hora que é preciso, mas tem hora também que enche o saco também. O deputado fica jogando para cima da gente aquilo que era para ele fazer. Sabe por que eu falo que é aquilo que era para ele fazer? Porque às vezes esse deputado que pede para você, manda uma mensagem para o seu deputado. Às vezes o gabinete dele é na frente do gabinete do deputado. É ele que toma cervejinha com o deputado lá nos barezinhos de Brasília. Entende? É ele que vai para Asa Sul, Asa Norte, tomar uísque, comer lagosta com
o outro deputado. E aí, quando o bicho pega, aí eles querem pedir pra gente. O Lau Oliveira, ele é músico, né? E ele falou, ô Gordinho, pode gritar. Seu compressor limitador funciona. E funciona mesmo. Eu sei que sem ele seria um pouco pior, né? Como eu tenho falado pra você, nada vem de graça. A gente pede essa ajuda por conta disso. Equipamento, a gente tem equipamento bom. Precisa melhorar a câmera, mas de áudio, também a gente, com todo carinho, né, pelas coisas que a gente conquistou nesse canal, né? A gente tem o melhor microfone do mundo e também tem um processamento também que está entre os melhores do mundo. Então aqui quando o Gordinho grita, talvez o grito não te assuste tanto, porque segura, né? Do mesmo jeito quando eu falo baixinho, o microfone capita bem legal também. Mas, tirando o papo paralelo, será que o sistema vai um dia cair? Presta atenção na conversa do Paulo Figueiredo. Eu tenho dificuldade em acreditar que o sistema vai deixar Flávio Bolsonaro ser eleito. Eu já falei, eles não vão olhar para isso e falar, não, estamos roubando muito, precisamos moderar, oh meu Deus. Ou Flávio Bolsonaro tem chance de ser eleito, que pena, que chato, não podemos fazer nada. É claro que o Supremo vai tentar consolidar o poder ante uma eventual eleição do Flávio. Então tudo que a gente pode fazer para frustrar os planos é atrasar o esquema deles. E isso é que a gente precisa fazer. Talvez essa seja a única e a melhor alternativa que a gente tenha no momento. E no final das contas, é isso, nós somos a resistência. Eu vou convidar você. Eu tenho dificuldade em acreditar que o sistema vai... Muito bem, então tá aí o corte lá do Paulo Figueiredo Show, né? Parece que entrou em recesso, né? Parou. Só volta o ano que vem, hein, Paulinho? Rapaz do céu. Eu gostaria, tá bem? De ter essa moral aí, tá certo? Ah, meus amores, e aí? Você já deve ter feito essa pergunta, né? Você também é dessa turma que tem essa dificuldade para acreditar se o sistema vai deixar o Flávio Bolsonaro ser eleito, chegar lá? Eu estou torcendo muito por essa candidatura. Mais uma vez eu vou falar a minha opinião. Eu penso até que o Flávio não precisa provar nada para ninguém. Ele não precisa, como os jornalistas estão cobrando, precisa de mais união, porque tem que unir a centro-direita. Não. Ele, entenda, tá bem? Se o povo for dar o mandato pro Flávio, o povo vai dar. Obviamente, ele precisa de apoio, precisa. Só que se ele não conseguir, isso não é demérito. O pai dele só caminhou com 2 partidos do centro na disputa em 22. Fábio, mas não venceu. O problema não foi. O problema de o Lula ter tomado posse não foi falta de apoio ou pelo apoio que Bolsonaro teve. Ele teve o povo. Entendeu? Ele teve o apoio do povo. Olha só, meus queridos, defesa de Bolsonaro pede para médico fazer exame de urgência na prisão. Advogados solicitaram autorização para a entrada de um médico com ultrassom portátil a fim de verificar a presença de uma hérnia inguinal. Meus queridos, estão ignorando, como eu falei para você. Alexandre de Moraes quer esperar, eu acho que 15 dias para para que o Estado, um médico que o Estado vai apontar, que a Polícia Federal vai apontar para fazer exames no Bolsonaro, para ver se o Bolsonaro realmente precisa ou se ele está querendo só fugir. A defesa do presidente pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, que libere a entrada de um médico com um aparelho de ultrassom portátil para verificar a existência de hérnia inguinal bilateral. A demanda é para que o médico Bruno Luiz Barbosa entre nas dependências da Superintendência da Polícia Federal, onde Bolsonaro está preso desde o dia 22 de novembro. O pedido ocorre após Moraes dizer que os documentos apresentados pelos advogados para pedir a nova cirurgia em Bolsonaro eram antigos
e determinar que a Polícia Federal faça a perícia médica oficial no prazo de 15 dias para avaliar a necessidade de imediata intervenção cirúrgica. Se a Polícia Federal, olha só para você ver, se a Polícia Federal tem 15 dias para fazer uma avaliação, como seria de imediata intervenção cirúrgica? Não teria que ser 48 horas? Não teria que ser 24 horas? Quanto tempo um médico precisa para falar, não, o Bolsonaro precisa de cirurgia? A defesa de Bolsonaro apresentou em 9 de dezembro a petição na qual pede autorização para que o ex-presidente realize procedimentos cirúrgicos no Hospital DF Star em Brasília. Conforme relatórios e exames médicos já apresentados a essa Suprema Corte, o peticionário sofre de múltiplas comorbidades graves e crônicas, que incluem as sequelas permanentes das cirurgias abdominais decorrentes do atentado sofrido em 2018 e o quadro de soluços incoercíveis, que já demandou atendimento médico urgente, é o que diz o documento. Os advogados também pediram que Bolsonaro ficasse no hospital pelo tempo necessário para ter a recuperação adequada. Moraes ressaltou na decisão que os exames médicos apresentados pela defesa não são atuais, sendo que os mais recentes foram realizados há 3 meses, sem que, à época, os médicos tenham indicado necessidade de imediata intervenção cirúrgica. Agora, após a decisão de Moraes, também nesta quinta-feira, dia 11, portanto 11, ontem, né? A defesa alega que recebeu o pedido médico específico e atualizado, subscrito pelo Dr. Cláudio Birolini, requisitando em caráter de urgência a realização de ultrassonografia das regiões inguinais direta e esquerda para constatação da hérnia inguinal bilateral. Os advogados ressaltam que o intuito é agilizar e viabilizar a instrução pericial oficial, fornecendo elementos diagnósticos atualizados sem necessidade de deslocamento. Presta atenção nisso daqui, ó. Portal Metrópolis, olha aí na tela do Abordo Notícias. Tá com a gente? Não se esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu like e ajudar o canal Abordo Notícias. Pix, qualquer valor aí importante demais, você ajuda o meu canal, você fortalece o nosso programa. Galera, não está colaborando, não está contribuindo, hein? Amanhã, depois você vem aqui, o Gordinho não tá aqui e você fica reclamando pelos cantos. Cadê o Gordinho? Mas cadê o seu Pix de amor que você não mandou? Bolsonaro, movimento atípico chamou atenção na Polícia Federal, que teve inspeção e visita médica. Olha só, meus queridos, o ex-presidente Jair Bolsonaro... peraí, deixa eu pular essa parte. Uma movimentação atípica agitou nesta quinta-feira, dia 11, à frente da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por liderar, olha só como a matéria deixa bem claro, né? A trama golpista para se manter no poder. Havia expectativa de que Bolsonaro fosse autorizado a deixar a Polícia Federal para o Hospital DF Star em Brasília, o que não foi confirmada. No começo da tarde, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou que a Polícia Federal realize uma perícia médica para comprovar a necessidade de procedimentos cirúrgicos em Bolsonaro no Hospital DF Star, após pedido da defesa. Os advogados pediram ainda que o ex-presidente seja transferido para a prisão domiciliar humanitária. O cardiologista Brasil Ramos Caiado, que faz parte da equipe médica do ex-presidente Jair Bolsonaro, também foi à Superintendência da Polícia Federal para consultar o ex-presidente na cela em que ele cumpre pena. No início da manhã, o deputado Paulo Bilinski, ele é presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, disse que havia cancelado a inspeção na cela em que está Bolsonaro. Às 10h25, no entanto, Bilinski chegou à PF para inspecionar na cela do ex-presidente. A visita estava autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes para esta quinta-feira, ao Metrópolis. Bilinski afirmou que a Comissão de Segurança Pública não vai visitar o presidente essa semana, mas acabou indo, né? Quando o ministro autorizou a visita para a fiscalização das condições de prisão do presidente, ele designou para quinta-feira, no mesmo horário. Ou seja,
ele retirou a visita que o presidente teria da família para que fosse feita a fiscalização, explicou o deputado. O parlamentar acrescentou que a comissão não iria realizar a fiscalização porque é uma visita, não é para ocupar o tempo da família. Logo depois, Bilinski mudou a ideia e acabou indo sim à Polícia Federal. Então, foi uma maldade do ministro tirar a oportunidade do presidente ver os seus familiares para a gente poder fazer o nosso trabalho de fiscalização. Então, eu encaminhei o ofício para o ministro, cancelando a visita na quinta-feira e dizendo que iríamos, quando ele designar, uma data que não seja em conflito com as datas de visita dos familiares, completou o parlamentar. A visita foi solicitada pelo deputado para a realização de inspeção na cela em que Bolsonaro cumpre pena. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a visita na sexta-feira, dia 5, sobre regras de não utilizar celulares, nem tirar foto ou gravar imagens. Mas o deputado Bilinski esteve lá, como eu disse para você. Bolsonaro então recebeu a visita de seu cardiologista. Presta atenção nesse assunto agora que eu vou trazer para você, tá? Aqui no final do nosso programa. Estamos caminhando para o fim. Flávio revela reação de Bolsonaro à dosimetria. Quero pagar o preço. Você não ouviu errado. Quero pagar o preço. Enquanto nós estamos vendo o povo acovardado, de uma certa forma, parlamentares, o que é, para mim, uma extrema injustiça. E aí, meus queridos, o que acontece? Aparece o Bolsonaro, que não é um frouxo, não é um covarde. E ele diz, quero pagar o preço. Entende? Enquanto o deputadozinho que pega um avião do seu estado e vai para Brasília, chegando lá em Brasília, tem carro esperando por ele, assessores, segurança, gabinete com ar-condicionado, cafezinho, salário na conta, pago em dia. E esse cara só chegou lá porque o Bolsonaro ajudou? Não consegue fazer um discurso? Não consegue estar todo dia na rede social? Free Bolsonaro, liberte Bolsonaro, Bolsonaro é um sequestrado, como estão escrevendo aqui. Não conseguem. Quero deixar aqui o meu repúdio após a prisão do Bolsonaro. Prendeu o Bolsonaro, a mídia toda tá falando, então eu tenho que falar alguma coisa, eu falei, pronto, acabou, fiz a minha parte, agora é vida que segue. Desse jeito. Enquanto essa turma não está defendendo o Bolsonaro, Bolsonaro está lá. Flávio Bolsonaro confidenciou nesta quinta-feira, dia 11, qual foi a reação do ex-presidente Jair Bolsonaro ao saber que a Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quarta, dia 10, o projeto de lei PL da dosimetria que recalcula e reduz as penas dos condenados por crimes da trama golpista e dos atos do 8 de janeiro. O parlamentar revelou a relação do pai em entrevista ao canal Irmãos Dias Podcast. Pode aprovar desse jeito que eu vou pagar o preço. Eu encaro isso aqui, eu resolvo. O que me dói o coração é saber que essas pessoas inocentes estão sendo perseguidas e não estão podendo conviver em suas casas. Teria sido dito por Bolsonaro, segundo o Flávio. E agora eu vou mais além. Hoje eu tô virado o giraia. Tem muita gente que está aqui todo dia no YouTube, falando, e não é tudo que eu trago aqui que eu tenho opinião, não. Você me desculpa, eu não tenho a minha opinião própria, a minha opinião particular sobre tudo.
Eu acho que você deve ter visto já, no meu canal tá escrito assim, Abordo Notícias. Então, muitas das vezes eu estou aqui para te contar o fato. Obviamente que eu não tenho opinião particular sobre o fato. Às vezes, né, eu vou noticiar para você aqui que um carro atravessou a avenida e bateu lá num poste. E eu vou falar para você, o carro atravessou a avenida, bateu num poste, morreu tantos, e eu não tenho a minha opinião. Não, acho que o motorista é culpado. Não, eu acho que o culpado é a falta de sinalização. Entende? Então, onde eu quero chegar sobre o Bolsonaro? Gente que tem opinião para tudo e tem que comentar tudo que sai, às vezes ultrapassam um limite. E gente aí da direita, que tá todo dia defendendo o Bolsonaro, atacando os parlamentares por terem votado ou, né, porque iriam votar. O meu questionamento hoje é: quantos parlamentares da direita vão votar o PL da dosimetria? E não entendeu porque não quis. Se as lideranças do PL, que são sim, que trabalham em conformidade com aquilo que o Bolsonaro quer. É uma mania, eu já falei isso daqui, de achar que o PL quer matar o Bolsonaro. Não, gente. O Bolsonaro, ele manda no PL. Ai, quem manda é o Valdemar. O Bolsonaro manda naquela porcaria também. É isso. Não, porque não é partido de direita, porque não é na nossa casa, porque... Enquanto tu fica falando pelos cantos, Bolsonaro tá lá, como presidente de honra, agora tá preso, né? Foi afastado, não recebe mais salário, mas até aqui, o Bolsonaro era presidente de honra, recebia salário pra isso, e manda naquela... Desculpe, né? Naquele maravilhoso partido, sim. Então, muita coisa que é tomada ali de decisão, não é Valdemar tentando matar o Bolsonaro, não. Muita coisa que é tomada de decisão ali em conluio, em comum acordo com Jair Messias Bolsonaro. E apoiar a dosimetria também foi um apoio do Bolsonaro. E muita gente quis questionar, quis criticar quando descobriu que o Bolsonaro estava lá. Olha, eu sou homem ao ponto de reconhecer e mudar de opinião. Por que não avalia um pouco antes de dar a opinião? Como eu disse para você, eu trabalho com fatos, com notícias, o nome tem aí até no canal, Abordo Notícias, e nem sempre eu tenho opinião para tudo. Quando eu vi os líderes apoiando, eu já saquei na hora, o Bolsonaro tá junto nessa. Porque senão os filhos seriam os primeiros a dizerem não. O Flávio Bolsonaro já teria falado. O Flávio, ele não é só o candidato à presidência da República indicado pelo pai. Não, a família Bolsonaro indicou o Flávio como interlocutor de Bolsonaro. Então, ou seja, vai passar um negócio na Câmara. O Flávio tá vendo todo mundo indo a favor. Mas se a opinião do Bolsonaro é ir contra, o que acontece? Opa, meu pai não concorda com isso daí não. E acabou. É assim que funciona. Tem hora, né, que essas pessoas estão 24 horas, tem que tentar, tá bom? Dar uma reagida, né? Tentar entender para que lado a banda está tocando, para depois também não ficarem passando a vergonha de, veja bem, né? E aquela conversa bonita. Olha, é porque... Caramba, eu fui contra e o Bolsonaro apoiou. Ai, como eu sou um bosta. Não é? Sabe essa sensação? Ai, como eu sou um bosta mesmo, errei. Ainda fica com um papinho de gente hipócrita, né? Hipocrisia pura. Bolsonaro manda mensagem por deputado sobre redução de pena. Veja qual foi. Vou destacar aqui para você. Presta atenção aqui, ó. Bolsonaro deixou claro que a aprovação do PL da dosimetria de pena dos presos políticos era
algo necessário. Era o desejo dele. Que o objetivo dele é que essas pessoas estejam em casa e que ele está disposto a se sacrificar por elas, afirmou Bilinski. A mesma conversa do Flávio Bolsonaro. Com outras palavras, mas o sentido é o mesmo. Ali é a matéria do portal Metrópolis, tá? Ali eu só trocaria asilado, tá bem? Obviamente, o asilado ou exilado político, ele só é considerado exilado oficialmente, tá bem? Quando ele tem a documentação, tá? Agora, o jornalismo vai tratar de asilado. Mas como aqui a gente tem lado, e como eu disse para você, a Bíblia que eu leio, ela diz pra gente não ser morno, né? A gente precisa ou ser frio ou ser quente, ou seja, você tem que ter um lado. Então o meu lado é favorável ao Ramagem e eu carinhosamente o chamo de asilado e não de foragido. Asilado, Ramagem critica Moraes após decisão sobre Zambelli, o rei do Brasil. Vê, rapaz, o que aconteceu? Mais uma vez, vou contar para você. O Alexandre de Moraes foi lá e determinou que aquilo que foi decidido na Câmara dos Deputados em relação ao mandato da Carla Zambelli, que a Câmara dos Deputados não aceitou, que o STF exterminasse o mandato da Carla Zambelli. Agora, o Alexandre de Moraes deu uma canetada e falou: Hugo Mota, retire o mandato e dê posse ao suplente da Carla Zambelli. Tapa na cara, 48 horas de prazo. Ou seja, eliminou tudo aquilo que os deputados decidiram. E agora o exilado, Ramagem, criticou Moraes e disse que ele é o rei do Brasil. Deputado Alexandre Ramagem reclamou da intervenção do STF e cobrou reação da Câmara após a perda do mandato de Carla Zambelli. O que vocês vão fazer? Vocês têm uma batata, uma não, umas 10 batatas, eu vou citando as que eu lembro, quente, fervendo, entalada na garganta. A questão do Senado Federal. O que você vai fazer, Davi Alcolumbre? Vai tomar champanhe com o Gilmar Mendes? A questão da dosimetria, porque vocês vão arrumar um enguiço lá com o STF. Ah, vai. Eu já estou prevendo. Se você for prestar bem atenção, não está um clima de paz entre o Congresso e o STF. Por mais que muitos vão dizer assim, não, essa decisão da dosimetria, ela agrada o STF. Você sabe que você precisa de um, né? Um. No caso, Alexandre de Moraes. Se ele olhar, falar, tá todo mundo em paz com esse negócio, menos eu. Catapimba. E aí ele coloca para votar, aí eles vão lá e referendam a decisão do Alexandre de Moraes. Então, o que eu tô vendo é que vocês têm pautas que estão desagradando o STF e o governo. Dosimetria, no mesmo dia, desaprova a perda do mandato da Carla Zambelli, a Carla Zambelli mantém o mandato da Carla Zambelli, vem o Alexandre de Moraes e determina que se encerre o mandato e dê posse em até 48 horas ao suplente. Eu quero saber da Constância, não da senhora chamada Constância. Eu quero saber, tá bem? O que vocês vão fazer? Vão ficar nesse morde-a-sopra? Ficar dando
agulhadinha no Alexandre de Moraes, agulhadinha no STF, ou vocês vão assumir uma postura? Falar, não, é isso daqui, ó. Respeite o Congresso Nacional. Respeite a soberania do Congresso Nacional. Já passou da hora, né? Já passou da hora. Para você ligado aqui no canal Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Seria muito legal você ajudar o canal com um Pix de qualquer valor, bem agora, no finalzinho do programa. Seria importante, né? Demais! Eu vou agradecer, vou citar o seu nome, vou felicitar, né, a sua atitude de ajudar o canal. Você que é essa pessoa maravilhosa que gosta aqui do nosso canal. Enquanto você pensa se ajuda ou não, comenta aí o nome da sua cidade. Porque a verdade navega melhor. Se liga no que rola, vem se informar. Aqui tem notícia, pode confiar. A esquerda lacrando, a gente desmascara. Sem medo da pauta, sem blá blá blá. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, gordinho, sem papo furado. No Abordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. Esse esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, gordinho, sem papo furado. No Abordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. Esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Abordo Notícias, pode acreditar. Aqui tem verdade pra te informar. A informação de verdade, sem censura, sem frescura. Aqui a política é levada a sério. No que rola, vem sem se informar. Aqui tem notícia, pode confiar. Vamos lá, dando sequência aqui no nosso programa. Alôzão Lau, falou, gordinho, por enquanto estou liso. Já já você vai estar duro. Né, liso não, né? Ele tá... Ele falou, tô liso, né? Tô duro, já já você vai estar mole. Tá bom, meu irmão? Grande abraço. Nova Hertz, Rio Grande do Sul. Alô, Severina, tudo bem, querida? Bem-vindo ao nosso programa. Lau está em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Valeu. Música alta, eu gritando aqui junto, né? Anelísia Carvalho, Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Jundiaí, São Paulo, canal do Perico. Alô, Edson, um grande abraço. Abraço todo especial aqui também para Edneia Duarte, em São Paulo. Valeu. Abração todo especial para você. Liso e mole, tá dizendo? Edneia. Valeu, bonita do meu coração. Muito bem, meus amores. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal Abordo Notícias. É importante, tá bem? Continue se inscrevendo, fortalecendo aqui o nosso canal.